Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book, onde nós estamos fazendo a leitura de toda a Bíblia Sagrada. Diariamente saem vídeos com um capítulo da nossa leitura. Dessa vez estamos lendo o livro de Mateus no Novo Testamento. Então, terminando o Novo Testamento em Apocalipse, vamos lá para Gênesis e vamos fazer a leitura de todo o Velho Testamento. Meu pedido a você é o de sempre. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe, comente, nos deixe saber como o nosso conteúdo tem chegado até você. Eu sou muito feliz, nós somos felizes por ter você aqui conosco, que nos consome o nosso conteúdo, nos envia para todas as partes do mundo. Muitas vezes recebemos feedback das pessoas, que estão acompanhando a leitura, que estão seguindo a gente na rede social. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Também nos ouça nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. E para essa leitura, nós estamos utilizando a Bíblia de Estudo de John Wesley, Bíblia de John Wesley, da Sociedade Bíblica Brasileira. É muito boa a linguagem, estou adorando, amando ler esta Bíblia nesta linguagem. Então, que você quer ter uma maior compreensão, de repente você tem alguma dificuldade em entender o que a Bíblia fala muitas vezes, compre essa Bíblia aqui, John Wesley, Bíblia de Estudo John Wesley da Sociedade Bíblica Brasileira. Adquira ela, que você vai ver, é fácil a compreensão, a linguagem é bem didática. Nós lemos o capítulo 20 de Mateus no último vídeo e ele dizia assim, a parábola dos trabalhadores na vinha. Também tinha Jesus ainda outra vez prediz a sua morte e ressurreição e o pedido da mãe de Tiago e João e a cura de 2 cegos em Jericó. Foi uma leitura maravilhosa. E agora vamos ao capítulo de número 21 e ele se inicia com Jesus entra em Jerusalém. Vamos lá. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram em Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito ao que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Capítulo 20, versículo 12. É isso, né? Capítulo 21, perdão. Capítulo 21, versículo 12, a purificação do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Versículo 18. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome.
E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como que a figueira secou tão depressa? Ao que Jesus lhe disse: Em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Versículo 23, a autoridade de Jesus. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e anciões do povo se aproximaram dele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade eu faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade que faço estas coisas. Versículo 28, a parábola dos 2 filhos. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Versículo 33, a parábola dos lavradores maus. Escutem outra parábola. Havia um homem dono de terras que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um e mataram o outro e apedrejaram ainda outro. O dono ainda enviou outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhe o seu próprio filho, pensando: O meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: Esse é o herdeiro. Venha, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: Fará aparecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: Vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta.